Olá pessoal, meus alunos aí do metodismo. Estou aqui nessa classe de metodismo. Eu só abri um pouco aqui a live para explicar uma situação que vai ser interessante para todo mundo entender o que está acontecendo. Sobre a minha tese do terceiro caminho, quando eu digo que o anglicanismo do século XVII, século XVI, XVII, XVIII não é catolicismo e não é puritanismo. Porque por toda a história, em escolas, em qualquer lugar, sempre se ensinou que a igreja inglesa, a igreja anglicana, a igreja inglesa, era uma igreja, ou, às vezes, católica ou puritana, mas essa não é a verdade. O pessoal está ensinando uma coisa, não com má intenção, mas com o decorrer da história, você vê que não é bem toda a verdade nisso aí. Está aproximado, mas não é toda a verdade. Só que, antes de eu entrar para explicar essa questão do terceiro caminho, que é da minha tese da via paralela, eu queria pontuar uma coisa que é interessante. O Brasil sofre, desde o tempo do Império, do chamado estrangeirismo, síndrome do estrangeirismo. Síndrome do estrangeirismo. O que é isso? Tudo que é de fora vale mais do que o que está dentro. Né? Tudo que vem de fora é muito mais aclamado. Basta você ter um nome complicado que você é o cara, né? Dick Robbins. Uau! Você como um brasileiro, um Eliseu Gomes da vida, um João da Silva da vida, falar uma tese, a pessoa nem dá bola. Mas quando o Dick Robbins, o Paul Truman, fala, parece que muda tudo. Isso é chamado de estrangeirismo, síndrome de estrangeirismo. Eu conheço muitos estrangeiros que falam tanta besteira, mas o pessoal aclama. E no Brasil, quando o pessoal faz tese de seminário, ou tese de TCC, ou TCC, ou tese, ou uma dissertação, um paper, e citam os nomes estrangeiros, parece que fica um negócio assim, né? Fulano falou, ih, rapaz, dá um brilho no trabalho do cara. O Horace Grumman falou um negócio que então a gente sofre com esse problema. Um outro problema nosso brasileiro é a baixa historicidade como evento. O brasileiro em si, até o acadêmico, não importa muito com historicidade. Isso é sério para a cultura. É algo terrível para a cultura, né? Bom, mas a minha tese já está sendo apreciada pelos Paul Trumans lá de fora. Eu tenho professores na Inglaterra, professores na América que estão estudando minha tese. Aqui no Brasil eu gastei saliva de explicar, falar, estou lançando um livro. Entrou aqui, saiu aqui, ninguém nem contesta. Talvez porque eu não conheço também, né? Mas, bom, eu vou mais uma vez tentar vencer essa onda do estrangeirismo, dessa síndrome de estrangeirismo, né? Vamos voltar então ao tema do terceiro caminho. Isso aqui é para meus alunos aí. Meus queridos alunos, vamos lá. Depois você vê com calma isso. Eu estou aqui numa página que não é bem acessada, que é só da classe do metodismo, mas tem 2.000 pessoas aí. O terceiro caminho que eu aponto é da seguinte forma. Deixa eu explicar melhor. Quando você fala, na verdade, em igreja anglicana, com a reforma de Henrique VIII, então você tem um lado que é católico e outro lado que é calvinista, ou futuramente os puritanos, né? E aí as pessoas, sabe, misturam um pouco. Tem até aqueles que cometem, né, um erro crasso de dizer que a rainha Elizabeth, quando ela fez a Via Média, ela quis juntar católicos e puritanos. Não, foi ao contrário, foi para diferenciar. Quem quis fazer isso foi o Carlos II, e deu no que deu, teve que correr, e aí a filha dele com o genro assumiram a Inglaterra, que foi o Maurício de Orange com a filha dele. Mas voltando um pouquinho, quando Henrique VIII cria a igreja anglicana, é um terceiro grupo, aí que eu falo, o terceiro caminho, é um terceiro grupo. Inclusive, o Ratzenharter, agora você vai, porque Ratzenharter, né, você vai, ele diz aqui,
na página 13 do livro dele, um povo chamado metodista, dentro do anglicanismo, este grupo assumiu um catolicismo sem a Igreja Católica. Quem é esse pessoal? Não são os puritanos, não. E olha, tem outro aqui, um outro autor, eu não vou ler tudo não, porque é muita coisa, é só para dar um respaldo aí no que eu estou falando. O Robert Jess Lehman, que aí o pessoal ouve, né, porque é estrangeiro, na história o livro História da Igreja, na página 180. Olha o que ele fala. Nitidamente, a história mostra 3 grupos diferentes na Igreja Anglicana. Quem está falando isso é o Lehman. É o Lehman, né? Eu estou falando há muito tempo, mas o pessoal não está ouvindo. Porque eu sou brasileiro, não sou estrangeiro. Nitidamente, a história mostra 3 grupos diferentes da Igreja Inglesa. Pouco depois da Reforma, aparecem 3 grupos diferentes na Igreja Inglesa. Os elementos romanistas, que procuravam fazer amizades e a nova união com Roma, esses são os papistas, são, no caso, os católicos. O anglicanismo, que estava satisfeito com as reformas moderadas estabelecidas nos reinos de Henrique VIII e a Rainha Elizabeth, aí são os anglicanos mesmo, é o terceiro caminho. Não são católicos e nem puritanos. Presta atenção, eu estou indo de conta a história aí. Vamos mudar os livros da história, ok? E o grupo protestante radical, que desejava uma igreja igual às que estabeleceram-se em Genebra e na Escócia. Esse último grupo ficou conhecido cerca de no ano de 1654 como os puritanos. Então veja bem, os católicos são católicos, os puritanos vão dar origem aos presbiterianos e os congregacionais, que dentro deles havia um grupo que lutava por uma independência local de igreja. Os metodistas virão dos anglicanos, que daí serão os não conformistas, que alguns historiadores erroneamente colocam como puritanos. Os não conformistas, que são os Descenders, depois os metodistas, lá na frente com a ramificação de John Wesley. O Dawson fala sobre isso, o Christoph Dawson, agora você vai entender, Christoph Dawson, então comecei já a entender. O Christoph Dawson, ele fala sobre isso, o Barbieri fala sobre isso, o Ratzenhardt fala sobre isso, o próprio John Wesley fala sobre isso, aquela Susie Robinson fala sobre isso, vários falam que há um terceiro caminho dentro da Inglaterra, hello! Então quando a Rainha Elizabeth assume o reino, ela tem um problema sério para resolver. Ela não entendia muito bem, peraí, vamos cobrir o caso do Henrique VIII. O Henrique VIII, então, por que ele cria esse chamado terceiro caminho aí, que eu estou chamando de terceiro caminho, né? Por quê? Primeiro, ele tem uma briga com o Lutero, lá no começo. Ele faz um livro chamado, aliás, depois de um outro aí, ele foi o primeiro monarca a escrever um livro, né? Interessante esse aqui. Ele faz um livro, o tal do, depois do Alfred, do Grande, de 899, então esse monarca torna-se um dos únicos escritores, né, monárquicos que já estiveram na Inglaterra. Olha, ele escreve um livro chamado Assertio Septem Sacramentorum. Ele era bom, ele falava alguns idiomas, ele era um cara muito culto, esse Henrique VIII. Ele faz esse livro chamado Em Defesa dos 7 Sacramentos, porque o Lutero já estava espalhando as teses dele. Aí, como o Henrique VIII era amigo do Papa Leão X, fez esse livro contra o Lutero. Lutero responde, mas xingando até palavrão, não vou nem comentar aqui. Aí eles brigam, o Henrique VIII e o Lutero dão uma briga muito feia. Bom, aí vai ter um problema. Lá na frente, o Henrique VIII não vai aceitar o puritanismo, porque o puritanismo, leia-se, calvinismo, Calvino, Lutero, é a veia de Lutero, tá? Depois, o Papa Leão passa, aí vem o Clemente VII, que é o Papa do casamento, que ele queria com a Ana Bolena, ele não conseguiu o divórcio da Catarina de Aragão, ele briga com esse Papa. Agora ele tem uma briga com o catolicismo e uma briga com os puritanos. Não são puritanos ainda, vão ser chamados, mas esse pessoal protestante radical aí, entendeu? Ele tem a briga com os 2 grupos. Aí ele cria um terceiro grupo, hello! Ele cria um terceiro grupo, é isso que o pessoal não está entendendo, cara, na história. Ele cria o terceiro grupo, que são os anglicanos mesmo. Olha, eu vou provar para você. Ele pega o Thomas Cromwell, o Thomas Wolsey, o Thomas Cromwell, são 4 Thomas lá. E ele cria
uma nova liturgia anglicana. Ele cria o livro das homilias, eram 21 mensagens para o clérigo pregar na igreja anglicana, no caso da igreja da Inglaterra. Ele cria o livro do rei, ele cria o Locke, que é o livro da oração comum, no caso não é ele que cria, ele sanciona, porque quem cria é o Thomas Cromwell, né? E ele cria algo totalmente paralelo à igreja católica. Por quê? Porque não havia um outro Deus, um outro Cristo, uma outra igreja, era só eles mesmos. Então eles tinham que se direcionar ao mesmo Deus de forma diferente, para diferenciar os católicos. Tirar as batinas, os crucifixos, as imagens, ficar iconoclastas, e ele criou então um terceiro caminho. Só que aí o parlamento está cheio de católicos e cheio de calvinistas. No caso, depois foram puritanos. E agora? Ele tinha uma briga muito grande aí. Ele morreu, mas com um monte de ferro tentando isso aí. Aí ele morre, o filho assume. Quando o filho assume, aí vem o Thomas Cromwell, que aí ele enche o parlamento de puritanos, né? Eu não vou explicar isso depois, é outra aula. Depois o Eduardo morre, vem a Maria Sanguinária, que é católica, puxa os católicos de volta, acaba, mata todo mundo e tal, e o pessoal, os protestantes somem para o exílio, uma para Genebra, e já lá vão voltar com a Bíblia de Genebra. Quando a Elizabeth assume, está esse problema acontecendo aí. Ela é protestante igual o pai, contra a igreja católica, contra os puritanos. Então ela manda, mas ela não sabia que era puritanismo ainda, né? Aliás, foi chamado depois que ela morreu. Esse pessoal aí, os calvinistas. Quando ela chama esse pessoal, ela percebe que é um partido político. Os calvinistas são um partido político. Eles vão tentar derrubar a monarquia, estabelecer o presbiterianismo como estado de governo. Aí é quando ela faz a via média. O que é a via média, gente? Tem professor ensinando errado. Ela não juntou ninguém. Ela separou, ela criou a via média, ela trouxe de volta o livro da homilia, o livro da oração comum, e vai daqui, vai de lá. Ela tentou restabelecer o caminho do pai, que não era católico e nem era calvinista. O pessoal não entende isso, é difícil. Aí criou-se o terceiro caminho, que eu chamo de terceiro caminho, que depois historiadores chamaram de via média. Essa é a via média. Só o Carlos II, que tentou juntar de novo católicos e calvinistas e teve que sair correndo, abandonou o trono porque ia morrer. Aí o genro, o Maurício de Orange, com a filha, acho que a Anne, se não me engano, assume lá o trono. Então, o problema é o seguinte, é porque eu sou brasileiro, assino o nome brasileiro, não sou estrangeiro, então eu tenho que ficar aqui clamando. Mas já tem professores americanos e ingleses vendo a minha tese, que eu tenho razão no que eu estou falando. Vem, tá na história. Eu poderia mostrar aqui outros autores falando a mesma coisa, só que ninguém se aprofundou. Então o terceiro caminho foi exatamente esse. Os anglicanos, olha só. Os católicos continuam católicos, os calvinistas, que depois são puritanos, deles vão nascer os presbiterianos, os congregacionais, que era um grupo que reclamava uma independência local de igreja, que vai virar hoje os batistas, esse governo que eles têm também, ok, tudo bem? E dos anglicanos vão nascer os dissenters, os não conformistas, e de lá os metodistas e os wesleyanos. Se nós conseguimos vencer esse estrangeirismo exacerbado que nós temos, nós podemos ter um pouco de mais de voz, né, para o pessoal entender isso aí. Não está difícil entender, mas é porque na história ensina errado até hoje, né? Nós temos que mudar o livro de história. Então o terceiro caminho é esse aí, é o anglicanismo, que eles tentaram trazer algo diferenciado de tudo que existia para estabelecer uma igreja inglesa. Eu não estou dizendo aqui, gente, que um é melhor que o outro, não. Estou só clarificando a história, para não ficar essa confusão na cabeça. Puritanos, os católicos, do moro católico, que era puritano. Como é que a Suzana era puritana, se o puritanismo era um partido político, tinham 3 grupos dentro do partido, e cortaram a cabeça de um rei, como é que pode isso? Não, ela era de Sanders também, né? Ela tinha o pé lá dentro do puritanismo, claro, todos eles tinham, mas no fundo era o de Sanders, que é esse grupo do qual nasceu o metodismo. Tá bom, meus alunos? Eu volto depois falar um pouco mais sobre isso, porque a coisa é complicada. Como eu disse, se eu for estrangeiro e assinasse Dick Robbins, já está aceito há muito tempo, né? Beleza. Tchau. Até a próxima.